Boa noite. Boa noite, Aline. Preparando o chazinho, aquele tradicional da live. Já me digam aí como é que tá o som, tradição, como é que tá o som e a luz. A luz tá um pouco diferente hoje, me digam se tá tudo bem. Me deem um ok aí, se tá tudo beleza. Hein, Daiane? Tá tudo bem? Som? Tô falando mais baixinho assim, fica bem? Tá tudo bem, Neila? Bem-vindos todos. Ana? Tudo certo, Aline? Valeu, obrigado. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Live importante hoje, uma live. Eu acho que... Tava pensando agora, precisa de algumas lives pra gente falar sobre diabetes. Algumas. Uma live não é nada para falar sobre diabetes. E até me arrependi de não ter pegado mais pesado na explicação lá da live, porque live sobre diabetes não é para diabéticos apenas. Eu me lembrei que muitos de vocês acham que o diabetes é uma doença que se acometê-los, ela vai passar a ser importante na vida de vocês. E na verdade, quando a gente for acometido por diabetes, já é sinal de que a gente errou por décadas. Então eu era para ter pegado mais pesado lá na propaganda da live, porque essa é uma live para todas as pessoas vivas do século XXI. Porque diabetes, sabe que a definição de diabetes, uma das definições, são doenças que fazem a gente urinar mais. Vocês sabiam disso? Diabetes tem mais de uma doença assim, que não tem nada a ver com glicose e que faz a gente urinar mais, é chamado diabetes. Diabetes tipo 2 é um diabetes relacionado à resistência à insulina. E aí, Leandra, bem-vinda. E quando se fala de uma doença que tem por característica a resistência à insulina, o leque se abre para todas as pessoas vivas no planeta Terra, porque a gente está sendo dizimado por síndrome metabólica. E uma das características principais da síndrome metabólica é a resistência à insulina. Tem vários jeitos de se falar sobre diabetes, então. Um jeito de se falar sobre diabetes tipo 2, que então seria a glicemia alterada por decorrência de resistência à insulina. Vamos combinar assim. Diabetes tipo 2 é a hiperglicemia, o descontrole glicêmico em decorrência da resistência à insulina. Poderia ser chamada assim de doença da toxicidade da glicose, por exemplo. Ou poderia ser chamada de doença da intolerância à glicose. Isso é importante, essas outras denominações. Quem já está mais avançado no tema entende que entender a doença desse jeito abre leque assim, para pensar em possíveis tratamentos. Eu convido vocês a pensarem o seguinte. Até pacientes meus eu já conversei sobre isso. Existem pessoas que comem bastante gordura e o colesterol fica bom. Existem pessoas que comem bastante gordura e o colesterol fica horrível. E aí diminui o total de gorduras e melhora o perfil lipídico. Existem pessoas que têm um perfil lipídico ruim. Por exemplo, veio uma paciente agora há pouco, Glaura é o nome dela. Ela é paciente, talvez ela esteja aqui nos assistindo. Se tiver, Glaura, me dá um oi. Ela tinha um perfil lipídico mais ou menos e quando ela passou a comer gordura, melhorou o perfil lipídico. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que se dão bem a vida inteira com um consumo maior de glicose, um consumo maior de carboidratos. Só que a maioria de nós não. A maioria de nós com um consumo maior de carboidratos não se dá bem. E o que acontece com a maioria de nós quando se expõe a um consumo maior de carboidratos? A gente gera... vou falar sobre o uso de remédios. Eu acho que vou ter que fazer mais de uma live sobre isso, Luciano.
Quando a gente se expõe a um excesso de glicose e a gente não é geneticamente favorecido para trabalhar com esse excesso de glicose, a gente tende a armazenar demais essa glicose na forma de glicogênio ou na forma de gordura. E o encher os reservatórios de energia, então os adipócitos de gordura, os músculos e o fígado de glicose na forma de glicogênio, que abarrota o sistema de modo a não ter mais para onde botar essa glicose. O diabetes tipo 2, ele é isso, assim, é uma intolerância ao total de carboidratos que aquela pessoa recebeu, porque geneticamente ela tem menos tolerância à glicose. Não é difícil de entender isso. Vamos voltar no exemplo. Todo mundo aceita bem, prestem atenção, pessoas. Todo mundo aceita bem quando uma pessoa come gordura, piora o perfil lipídico, e aí o médico manda diminuir o total das gorduras. Diminui e melhora o perfil lipídico. Maravilha. Mas por que tem tanta resistência quando se oferece uma dieta de baixo carboidrato para um paciente que tem diabetes? Ora, geneticamente, esse paciente que hoje é diabético, ele geneticamente tolera menos glicose que um outro paciente não diabético. Por que numa condição relacionada ao excesso de gorduras, retirar a gordura é bem tolerado, bem aceito pela sociedade como um todo e por médicos e nutricionistas? E quando a gente pega um paciente diabético, sugere que reduza os carboidratos, é tão mal visto e tão mal compreendido. Então isso são tabus da medicina, assim são. Fala, tudo bem? Depois eu falo sobre os remédios. Esses são tabus da medicina que essa nova geração de médicos está tentando desvendar. Então o que acontece? A gente tem um eixo metabólico que é ordenado pela glicose, pela insulina, pelos triglicerídeos e pela gordura. Eu estava operando hoje de tarde, hoje a gente voltou a operar, estamos tentando voltar a operar devagar, eu acho que isso não vai muito longe, eu acho que já vamos parar de novo, mas hoje operamos. Enquanto eu operava hoje, eu me lembrei dessa live e me lembrei de falar isso para vocês. Um paciente obeso, o Eurico que está aqui, entrou aqui, pode conversar sobre isso. Um paciente obeso que tem a glicemia normal, ele, em última instância, ele pode ser considerado pré-diabético, independente da sua glicemia ou não. Porque, vejam bem, assim, se um paciente se expõe a um excesso muito grande de carboidrato e essa glicose no sangue se mantém em 80, 90, para onde foi esse excesso de glicose? Esse excesso de glicose foi transformado em gordura e está mantendo esse obeso. Então, a obesidade por si só poderia ser considerado não um fator de pré-diabetes, mas poderia ser considerada pré-diabetes porque mexeu no eixo da glicose, insulina, gordura. A gordura que está sendo armazenada no corpo desse obeso, muito dessa gordura era glicose no sangue que foi metabolizada em triglicerídeos e exportado para a gordura, na forma de gordura, na forma de triglicerídeo. Então, um paciente obeso ele já poderia, na minha opinião, isto é uma opinião, ser considerado diabético, mesmo com a glicose normal. Porque a tendência maior é que esse reservatório inflame, gere resistência à insulina. E esse sistema tampão, a obesidade é um sistema tampão para o diabetes, porque vai tirando o excesso de glicose, sendo transformado em gordura, vai deixando a pessoa super obesa. E a pessoa olha o exame e diz assim, não, mas o meu exame de sangue está normal. Não, o exame de sangue está normal, mas o teu corpo está morrendo por causa disso. A mesma coisa são os triglicerídeos. Eu pedi para o paciente me mandar uns exames, porque ele diz que ele tem tendência a diabetes, mas tem a glicemia mais ou menos normal e é muito magro. Daí eu pedi justamente isso, assim, não, então me mostra o exame do triglicerídeos. Os triglicerídeos super aumentados. Porque, na verdade, triglicerídeo, em grande parte, não na totalidade, mas em grande parte, é o excesso de glicose que foi retirada do sangue e foi transformada em triglicerídeo. Então, tem mais de um jeito de entender o diabetes. E por que é importante entender esses vários jeitos de entender o diabetes? Porque daí saem os tratamentos
e saem os convencimentos para o paciente entender a sua condição. O que acontece? Tem gente que vai conseguir comer bastante carboidrato, vai conseguir metabolizar toda essa glicose, não vai gerar excedente no sangue e vai se manter com glicemia normal, insulina normal, peso normal e triglicerídeo normal. Qual é a liberdade dessa pessoa para comer carboidrato? É total. Pode ter uma dieta de alto carboidrato, não tem problema. Agora, tem pessoas que vão comer carboidrato, vão ficar magras, a insulina vai subir, o triglicerídeo vai subir. Tem que fazer restrição de carboidrato. Tem o outro que vai comer carboidrato, vai ficar com o triglicerídeo normal, mas vai ficar obeso com glicose normal. Tem que restringir carboidrato. Então, a dieta low carb, por que está se falando tanto sobre diabetes? Porque a dieta low carb, a restrição de carboidrato e a frequência alimentar diminuída, os regimes de jejum, tratam todos os pilares de qualquer entendimento do diabetes tipo 2, exceto um único detalhe, que eu vou falar dele antes de falar dos outros, porque ele é uma exceção que pode ser usado por todos, inclusive por um paciente que me mandou WhatsApp agora há pouco. Luara Knapp, boa noite. Existe um mecanismo que é comum de falha em diabetes tipo 2, em diabéticos tipo 2, que é o transporte da glicose do sangue para dentro da célula. Existem vários alvos metabólicos bioquímicos onde o diabético tipo 2 falha e determina a doença. Um deles é isso, é na deficiência do transporte de transportadores GLUT4 que tem no músculo e são transportadores de glicose do sangue para dentro do músculo. E quando a gente faz exercício, ganha músculo, faz bastante exercício, recupera a função dos transportadores GLUT4. Tem jeitos complexos de explicar isso, mas assim, quando o paciente diabético tipo 2, que tem deficiência na retirada da glicose do sangue para dentro do músculo, ele está fazendo exercício, esse transporte acontece de maneira mais eficiente, mais saudável. Então, a coisa mais potente para tratar diabetes tipo 2 sempre é a mudança do estilo de vida. Como eu disse na outra live, o diabetes tipo 2 é uma doença do estilo de vida. E das mudanças que causam a reversão do diabetes tipo 2 estão a dieta de baixo carboidrato, o jejum, frequência alimentar diminuída e o exercício, ganhar músculos e queimar glicose fazendo exercício. Então hoje se fala que o diabetes de tipo 2 tem solução enquanto existir reserva pancreática, enquanto o pâncreas produzir insulina, mas fica na dependência da mudança de hábitos de vida. Depois, se ficar dúvida sobre esses mecanismos, aí depois a gente conversa. Acho que não é o foco falar sobre bioquímica, né? O que eu quero falar? Que o melhor exemplo de todos para explicar diabetes tipo 2 é o exemplo dado pelo Jason Fung, quando ele mostra um vagão de um metrô abarrotado de gente e os funcionários do metrô tentando empurrar mais pessoas para dentro do vagão. E é impossível colocar mais pessoas para dentro do vagão porque o metrô já está completamente cheio. Diabetes tipo 2 é exatamente isso. Quando o tecido gorduroso, o fígado e os músculos já estão repletos de glicose e não tem mais para onde botar. Aí a gente começa a usar medicações para tentar obrigar a célula a aceitar mais glicose. Que medicações são essas? Ou usar a insulina piora muito o diabetes tipo 2, quando tem reserva pancreática, porque aumenta a resistência à insulina. É como se colocasse mais funcionários para empurrar mais pessoas para dentro do mesmo vagão que já está lotado. Então, quando a gente usa insulina, na verdade, a gente está fazendo um tratamento contraproducente para o diabetes tipo 2. Se vocês conhecem diabéticos tipo 2 usando insulina, vocês devem fortemente orientar eles a procurar um médico, um endócrino, alguém mais atualizado, para dosar insulina no sangue, entre outros marcadores, porque possivelmente ele não precisa estar usando insulina. Isso tem que ser visto por médicos com experiência em low carb, médicos com experiência em diabetes tipo 2,
porque não são todos os casos que são reversíveis de diabetes tipo 2, mas muitos são. Quando o caso é esse, por exemplo, que o vagão está cheio, músculo, fígado e tecido gorduroso estão lotados, e a insulina está alta, bom, o que a gente tem que fazer é esvaziar o vagão. Como é que se esvazia o vagão? Usando a glicose que está armazenada. Primeiro, parar de botar glicose no sistema, dieta low carb. Segundo, queimar a glicose que está armazenada, jejum e exercício físico. Terceiro, melhorar a sensibilidade à insulina, que essas duas coisas fazem, assim, a medida dietética, low carb e jejum, e o exercício, ganhar músculo e aumentar a produção daqueles transportadores GLUT4, melhorar o número de mitocôndrias e a efetividade das mitocôndrias em transformar substrato em energia, melhora bastante a resistência à insulina. O que a gente fazia antigamente? Dava insulina ou dava medicações que obrigavam o pâncreas a produzir mais insulina. Então a gente, em vez de esvaziar o vagão, a gente enchia ainda mais o vagão. Isso é finito. Então o paciente melhorava um tempo, a glicose no sangue ficava mais ou menos boa e depois de um tempo voltava a piorar, porque não tinha mais para onde botar a glicose. Quando se fala em medidas dietéticas para controle do diabetes, por incrível que possa parecer, ainda hoje o tratamento padrão, a orientação padrão ainda é de se manter o mesmo total errôneo de carboidratos que que a OMS indica para pacientes não diabéticos. Então, por exemplo, 55, 60% de carboidratos, que é um horror, é demais. Na verdade, 55, 60% de carboidratos são capazes de transformar uma pessoa em diabética, se ela é daquelas pessoas que têm a tendência genética para resistência à insulina e diabetes. Recentemente isso foi revisto, isso ainda não é o padrão, mas recentemente foi revisto e começou a se aceitar nos grandes meios, na Associação Americana de Diabetes, o uso de dietas low carb para o tratamento do diabetes. Eu fiz uma live recentemente com a doutora Maíra Soliani falando sobre jejuns terapêuticos. Jejum terapêutico é uma arma muito potente para o tratamento do diabetes. Os meus pacientes diabéticos estão começando a escutar cada vez mais eu falar sobre jejum com eles, porque restringir bastante carboidrato, muita gente tem uma certa dificuldade, mas consegue fazer. O exercício físico na intensidade e na regularidade que precisa fazer para corrigir o diabetes, bastante gente consegue fazer também, mas não é todo mundo. O jejum é uma arma que está disponível para praticamente todas as pessoas, desde que com acompanhamento médico. Então, cada vez mais a gente está voltando a conversar sobre jejum para o tratamento do diabetes tipo 2. Alguém tinha botado umas perguntas ali, deixa eu ver se eu acho. O que tu tinha botado ali de pergunta? Não botou na caixinha de perguntas, né? Sobre remédios, né? Hoje em dia eu vou falar para vocês então o que a gente tem de melhor no tratamento medicamentoso do diabetes. Por que isso é importante falar? Lembra que eu falei no começo da live? Quem não chegou no começo da live eu vou repetir. Diabetes tipo 2, a maior importância do diabetes tipo 2 não é para o diabético tipo 2. A maior importância do diabetes tipo 2 é para nós. Lembrem que eu fui diabético tipo 2 por mais ou menos 14 meses, por aí eu tomei remédio para o diabetes, quando eu estava lá antes de tratar a mim mesmo, eu estava diabético. Então eu já ia falar como não diabético, mas então eu sou um ex-diabético ou um diabético em remissão, com história familiar forte de diabetes, meu pai morreu diabético. Quando a gente fala em diabetes tipo 2, a maior importância do diabetes tipo 2 está nas pessoas que não são diabéticas e têm um estilo de vida inadequado. Sabe por quê? Porque o diabetes leva décadas até aparecer, mas ele é construído décadas antes de aparecer. Então, se uma pessoa tem uma dieta de comida super processada, uma dieta de alto carboidrato,
uma dieta de alta frequência alimentar, mantendo o pâncreas funcionando sempre com altas quantidades de insulina. Uma pessoa que é sedentária, que não tem músculo e está engordando. Essa pessoa pode fazer exame hoje e ela pode estar com glicose normal, insulina normal, triglicerídeo normal, não estar gorda e ela vai se transformar numa pessoa com dislipidemia ou diabetes ou obeso daqui a 2 décadas, 3 décadas. E o que é a beleza que a gente tem que entender? Depois pode não ser reversível mais. Hoje, assim, médicos como eu e outros médicos pelo Brasil e pelo mundo, a gente está tratando de reverter o diabetes de quem é possível ele ser revertido. Mas a gente pega pacientes muito bem intencionados que não tem mais essa possibilidade de reversão. Eu tenho muitos pacientes que fazem tudo certo e não conseguem abandonar a medicação. Eu tenho muitos pacientes que fazem tudo certo e acabam tendo que usar insulina para o resto da vida, porque lá nos seus 20, 30, 40 anos, que é quando a coisa acontece, na segunda, terceira, quarta década, vive uma vida completamente despretensiosa, achando que está tudo bem. Aquela barra de chocolate, aquele bauru, aquele prato de massa, aqueles pães de manhã e de tarde. Por quê? Porque o diabetes ele não aparece no mesmo dia e ele não aparece nem no outro dia e nem no outro mês. Então a pessoa come um bauru, toma um refrigerante, toma 6 latas de cerveja, come a sobremesa, come massa e nada acontece, porque vai acontecer 2 ou 3 décadas depois. Então, quando se fala em diabetes tipo 2, o último interessado é o diabético tipo 2. A pessoa mais interessada tem que ser quem não é diabético e está buscando ter uma qualidade de vida melhor. Porque é hoje, se vocês juntarem os IGTV que eu fiz, assim, aquele que fala da máquina do tempo, esse último que eu coloquei hoje, que fala sobre que tipo de velhice quer ter, porque, assim, ó, eu tô vendo bastante gente conhecida minha aqui, ó, pacientes ou pessoas que me seguem aqui no Instagram. Aquele pãozinho de hoje, aquele chocolate de hoje, ele tá produzindo a doença daqui a 2 décadas. Só que hoje não aparece. Eu tenho amigos agora na quarentena que estão vivendo assim como se não houvesse amanhã, consumindo tudo que existe para consumir, massa, doce, tudo. E claro, fica tudo bem. O que altera? Não altera nada. Não altera nada. Só que altera tanto a produção insulinêmica e o controle glicêmico que vão gerar alterações genéticas, assim, epigenéticas, vão ligando e desligando genes. Eu vou falar só um detalhe disso, porque eu sei que isso é chato, as pessoas não gostam muito de escutar isso. Mas a hiperinsulinemia crônica, tá? Quem gosta do assunto, presta atenção, porque é legal saber dessas coisas. Assim, a gente come agora na quarentena chocolate, pão, bolacha, massa, refrigerante, cerveja. E aí tem picos glicêmicos e insulinêmicos gigantes. E o fígado se vira para conseguir metabolizar toda essa glicose, transformar em glicogênio ou triglicerídeo, desembolcar para o sangue para ir para a gordura ou o músculo armazenando na forma de glicogênio, dá um jeito. Só que esses picos glicêmicos e picos insulinêmicos vão fazendo com que os receptores para a insulina, os transportadores, os glúteos celulares que transportam glicose, vão sendo diminuídos. Isso é uma defesa das células. A célula do fígado, a célula muscular, a célula gordurosa, até o neurônio se protege da hiperglicemia e da hiperinsulinemia, diminuindo a transcrição genética de receptores para a insulina e de transportadores para a glicose. Quem é que percebe isso hoje? Ninguém. Mês que vem, ninguém. Daqui a um semestre, ninguém. Só que daqui a 20 anos estão sentados aqui no consultório diabéticos, obesos, com gordura no fígado, dislipidêmicos, com esteatose hepática, né? Lutando contra o diabetes, e aí começa uma guerra, assim, o que eu vou fazer, doutor Marcelo? Faz exame, vê insulina e vê glicose, e faz jejum, e faz low carb, funciona? Funciona para uma grande maioria, mas tem aqueles para os quais não funciona. E aí? Aí vamos lá no IGTV e vamos ver aquele meu IGTV da máquina do tempo e vamos ver, poxa vida, a gente está fazendo isso agora, hoje, ó, talvez, quer ver o doutor Marcelo louco surtar? Quer ver o doutor Marcelo surtar? É pensar que alguém está assistindo a live agora comendo ou bebendo uma porcaria. Eu fico louco. Tá? Eu vi que botaram pergunta ali, mas é que eu me estressei. Sou muito a favor
do que você fala, doutor, mas o post que você falando que uma redação livre vai levar a pessoa à saúde, eu discordo. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Eu acho que o bom não pode ser inimigo do ótimo também, eu acho. Mas eu acho que aceitar só o bom e não buscar o ótimo é displicência. Eu acho que o bom não é inimigo do ótimo. Eu tenho 3 filhos e o que eles conseguirem fazer de bem da vida deles está beleza, eu vou aceitar. Mas eu gostaria que eles tentassem fazer o melhor e não aceitassem só o bom porque o bom é inimigo do ótimo. Ou não pode ser inimigo do ótimo. Eu quero que cada um de nós tente fazer o nosso ótimo. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo. Aí eu acho perfeito. Agora, aceitar o bom e não dar a alma para tentar o ótimo não é aceitação, é displicência. Deixa eu ver a outra aqui. Quem já deixou a insulina, qual a estratégia para largar os outros remédios e seguir a vida? Hein, Luciana? Primeiro assim, primeira coisa, a primeira grande coisa, quem largou a insulina deve parar toda a vida, deve parar a vida e agradecer a Deus, assim, olha a chance que eu tive, eu estava condenado por uma terapia que era aceita como padrão ouro. Em 2020, ela é sabida que não é padrão ouro, pelo contrário, ela é deletéria. O diabetes tipo a insulinoterapia no diabetes tipo 2, onde o pâncreas ainda funciona, ela é deletéria, ela é errada. E o paciente estava usando insulina, consegue parar de usar insulina, aplicava grandes doses. Vou te citar, Luciano, o caso de um senhor que usava grandes doses de insulina em 2 aplicações diárias. Aí foi lá, doutor Marcelo, fez os exames, fez a dieta, perdeu mais de 40 quilos e ficou sem precisar mais usar insulina, com glicemia normal controlada por medicamentos que têm ações que então depois eu falo sobre as ações da medicação. Esse paciente ele tem que dar graças a Deus, ele tem que ser eternamente grato pelo esforço que fez, pela evolução da medicina e seguir em frente. O que ele deve fazer? Ganhar músculo. Persistir em períodos de baixo carboidrato, manter a atividade física e manter acompanhamento médico para ver os marcadores bioquímicos que norteiam o tratamento. Se tem glicose na urina ou não tem, quanto de insulina produz em jejum, quanto de insulina produz depois do almoço, como é que se comporta a glicose ao longo do dia, no ciclo circadiano, e ajustar o tratamento e a dieta até que consiga completar o tratamento. O paciente que deixou de usar insulina, ele não completou o tratamento. E se ele simplesmente agir de maneira displicente, ele vai voltar a usar a insulina. Porque, lembrem, o diabetes tipo 2 é uma doença do estilo de vida. E só com mudança no estilo de vida pode ser corrigida. Os remédios são um tapa-buraco. Os remédios são para ganhar tempo. Os remédios são para melhorar, diminuir o tempo do tratamento. Porque qual é o tratamento? Mudança no estilo de vida. Então, o paciente que deixou de usar insulina, ele fez só uma parte do processo. Ele não fez todo o processo. Ele fez a parte mais importante. Sabe por que é a parte mais importante? Porque o paciente que usava insulina e deixou de usar insulina com medidas comportamentais, ele tem a prova de que o que a gente está falando hoje é verdade. Ele tem a prova de que o diabetes tipo 2 é uma condição que pode ser revertida. E parar no meio do caminho é, no mínimo, jogar ouro fora, jogar tudo que ganhou fora. Eu acho que é uma displicência, é uma desvalorização do que ele conseguiu, do que a pessoa conseguiu fazer, do quanto a medicina está evoluindo e do esforço do médico dele para conseguir fazer ele melhorar. Vamos ver o que mais. Cadê as perguntas? Dieta humana e exercícios frequentes. Cami Garcia. É isso. Cadê a outra pergunta que é ela? Jardiance ou forxiga realmente causa cetoacidose em portador de diabetes tipo 2? Pode causar, sim. Eu já vi um caso só. Eu atendo bastante diabético. Não é super comum, mas jardiance ou forxiga
podem produzir cetoacidose diabética grave mesmo. Então, o tratamento do diabetes não é brincadeira. O tratamento do diabetes não é para ser feito no Instagram. O tratamento do diabetes não pode ser feito com blogueira também. Tem que ser feito com um médico nutricionista que tenha treinamento para isso. Eu vou uma outra hora falar sobre aquele curso do Dr. Souto, do Rodrigo Bomeni lá, Diabetes a Solução. É uma coisa complexa, deve ser estudada. Assim, a gente sai com uma boa bagagem da faculdade, a gente aprende bastante por conta quando decide estudar, mas tem que fazer pós-graduação assim, para poder conduzir. É perigoso tratar o diabetes. Tem que ter experiência para isso. Por favor, fala sobre o uso dos remédios. Eles podem ser uma muleta para o resto da vida de quem se libertou da insulina? Pois esse é o grande problema, assim. Tem uma quantidade muito grande de pacientes que tolera tomar remédio e acha que tomando remédio a glicose ficando boa está tudo bem. Todas as medicações que a gente usa, todas no diabetes e fora do diabetes, todas elas usam rotas bioquímicas, receptores celulares, enzimas, transportadores celulares que têm uma função própria no organismo e assim deveriam ser mantidos. Remédio sempre é mutreta, sempre é gambiarra. Nunca o remédio vai dar um resultado melhor do que uma medida pessoal, comportamental teria no mesmo caso. Por isso que o diabetes e a obesidade são tão bonitos de serem estudados, porque tudo que se tem, desde a cirurgia bariátrica até os remédios, tudo que se tem para tratamento do diabetes e da obesidade, existe um correlato melhor, mais adequado e mais efetivo de mudança de estilo de vida. Qualquer pessoa, Marcelo está falando que pode tratar qualquer diabético e qualquer obeso. Olha, salvo casos avançados onde a doença atingiu tanto a parte orgânica, como, por exemplo, tem paciente diabético tipo 2 que o pâncreas realmente parou de produzir insulina. Tem mais, né? Então a gente consegue melhorar muito com medidas comportamentais. Isso dá para ver no exame, assim, se é reversível ou não é reversível, dá para ver no exame. Mas digamos que o paciente me traz exame, eu já percebo que não é reversível o diabetes tipo 2. Insulina de jejum. A insulina de jejum ela tem que estar entre 2 e 8, mais ou menos, e com 2 a 8 de insulina deve manter uma glicose abaixo de 100. Aí o paciente traz uma insulina de jejum 0,9, 1,2, bem baixinha a insulina. Glicose de jejum 170. Esse pâncreas já não está mais conseguindo produzir. Aí a gente faz insulina pós-prandial. De 1,7 vai para 3,2 e a glicose vai para 140, 200. Esse paciente dificilmente vai reverter o diabetes, dificilmente. Só que isso não é o normal, o comum. O comum do diabético tipo 2 é chegar assim, insulina normal então em jejum, 2 a 8. Então vamos dizer assim, a minha insulina de jejum, 3,2. Tá. A minha glicose de jejum, 80, 82. Do diabético tipo 2 estaria assim, insulina de jejum, 40 insulina. E glicose, 170. Muita insulina com muita glicose. Esse é o diabetes tipo 2 em curso, piorando ainda. Muita insulina com muita glicose. É o vagão do Jason Fung cheio de gente com a insulina tentando empurrar lá os funcionários. Esse é o paciente que vai reverter o diabetes. Insulina de jejum 20, 30, 40, 50. Glicemia de jejum 100, 150, 200, 300. Agora há pouco, num dos grupos do WhatsApp, eu não sei se está aqui o paciente, num dos grupos do WhatsApp, o paciente consultou, glicose 300 e tanto, insulina 20, 30, 40. Em uma semana, podem comentar quem está no grupo lá, no outro grupo. Uma semana, dieta natural de processamento mínimo, low carb, frequência alimentar baixa, 90 glicemia. Uma semana. E eu fiquei de mandar a prescrição de medicações. Quando eu mandei a prescrição de medicações para ele, que entrava ali, por exemplo, o Jardiance.
a glicemia já estava normal, eu tive que tirar a medicação que eu daria, eu já tive que diminuir. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que eu tava fritando lá? O que eu tava fritando? Tava fritando batata doce na banha de porco. Vocês viram nos stories ali? É batata doce frita na banha de coco, na banha de porco. O que não é uma boa alternativa para quem está perdendo peso, o que não é uma boa alternativa para quem tem diabetes tipo 2. A live é sobre diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 não faria isso, tá? Aquilo ali é para os meus guris, os meus stories, batata doce frita na banha de porco. Os cuidados que eu tive, não deixei ferver a banha. A banha a gente não pode deixar em ponto de fumaça, tem que só esquentar ela a ponto de fritar e manter sempre a temperatura mais baixa. Batatinha doce, ele tem uns produtos produzidos quando a gente superaquece carboidratos, mas eu não vou falar sobre isso. Tá? Então a gente tem que manter a gordura abaixo do ponto de fumaça. Meus guris comem, são os guris secos de magro, super ativos. Eu como também, minha mulher come também. Maravilha, top. Não é sempre fritura de imersão, de botar as coisas para fritar na banha, no óleo de coco, assim. Não são uma opção das mais saudáveis, mas se eu comparar batata doce frita na banha de porco, que eu cortei a batata, eu botei na banha de porco, eu não deixei a banha fritar, esquentar a ponto de fumaça, fiz devagar, dei para meus guris comer. O que é melhor? Ruffles, Pringles, docinho, negrinho ou batata doce frita na banha de porco? Poxa vida, não vamos nem discutir isso, né? Então tá lá para meus gurizinhos, depois eu boto lá nos stories, porque ficou faltando porque uma pessoa acertou, daí eu ia botar lá. Qual o valor da glicemia em nosso corpo que é prejudicial? Acima de 100 começa a haver glicação, já vou falar isso. Tá, qual o valor da glicemia que nosso corpo que é prejudicial? Acima de 100 começa a dar problema. Qual o valor da insulina que já armazena gordura ao invés de utilizar corpos cetônicos? Isso é super variável. A insulina que determina armazenamento ou queima, ela é super variável. Depende da massa magra, depende do quanto de gordura, depende da resistência à insulina, depende de um monte de coisa. Mas grava assim, ó, insulinas baixas, abaixo de 8, então insulina de 3, 4, 5 permite o uso de corpos cetônicos como forma de gordura, como forma de energia. Quando a insulina passa de 8, 9, 10, 11, fica muito difícil usar corpo cetônico como forma de energia. Então a nossa meta é manter a insulina sempre em torno de 8 ou mais baixo quando a gente está tentando otimizar a perda de peso, otimizar a oxidação de gordura. Manter uma insulina mais baixa o tempo todo é bem favorável. Mas tem um detalhe aqui que é o seguinte: insulinas muito baixas cronicamente aumentam muito a fome. Então, quando a gente come, tem que ter um ciclo normal de insulina, ela só não pode subir demais. Então, o que é o top? O top é ter uma insulina em torno de 4, 5, 6, 3, 4, 5 de manhã em jejum e 10, 11, 12 depois do almoço, assim, depois que se alimenta. Isso dá um ciclo bom assim de insulina. A insulina ela modula a produção e a ação da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando a gente tem esse ciclo adequado de insulina, a gente controla melhor o apetite do que mantendo ela sempre muito, muito baixa. Eu não sei se vocês pegaram esse detalhe, mas esse detalhe é salvador no emagrecimento. Salvador. Parará. Qualquer coisa, se não entenderam, me perguntem aqui que eu repito, tá? Como é o tratamento da psoríase e da tireoidite Hashimoto? Tá, hoje eu estou falando só sobre diabetes. Vamos fazer uma live sobre doença autoimune. Pá, legal. É uma live legal. Já sei até quem é que eu vou convidar para falar comigo. Vamos lá. Fala sobre jejum e doença autoimune, tá? Vamos falar. Bah, Carol, que saudade, Carol. Não vi que era tu. Que, Carol? Vamos fazer uma live sobre doença autoimune. É uma coisa muito legal. Para quem toma medicação e entrou na dieta, qual o tempo de voltar no médico e qual a melhor maneira de controlar, Andrézinho? Assim, ó, eu tenho uma rotina minha de consultório que eu fui desenvolvendo nessa década, né? E essa pergunta não tem resposta, né? Porque cada paciente é um e cada tratamento é esperado um tempo de resposta assim, mais agudo ou mais crônico. Mas assim, ó, o tratamento deve ser revisto para ver se está certo em 6 a 8 semanas.
6 a 8 semanas. O paciente consulta a primeira vez, a gente ajusta a medicação conforme os exames, orienta comportamento, eventualmente encaminha para nutricionista. A gente tem que ver em 1 mês e meio, 2 meses como é que tá, porque a medicação junto com medida comportamental é muito potente. Medicação assim, hipoglicemiantes orais com low carb, jejum intermitente, exercício, nossa, transforma a vida de uma pessoa em 1 mês. É muito potente. O fato de não conseguir reverter mais o diabetes tipo 2 não significa que a pessoa não deva mudar seus hábitos alimentares e comportamentais. É claro que não. Claro que não. É só a gente lembrar assim, ó, o que causou diabetes tipo 2? Foi distúrbios comportamentais. Às vezes não é comportamental, como é que é o teu nome? Souza, Vini. Às vezes não é comportamentais, às vezes é culturais, cara. Às vezes é culturais. Às vezes a gente fica obeso e diabético, não é por problema comportamental, é por problema cultural. Porque a gente aprendeu. Vai dizer que a gente não aprendeu a comer um pãozinho de manhã, a botar 1, 2 colheres de açúcar no café, a botar margarina no pão, botar doce no pão, comer alguma coisa no meio da manhã, comer massa no almoço, tomar suco, tomar refrigerante, comer um doce de sobremesa. Cara, esse é o normal da maioria das pessoas e isso causa diabetes. Então, eventualmente, não é comportamental, eventualmente é cultural. A gente aprendeu a se alimentar e a viver de um jeito insalubre. E a gente diz assim, o diabetes tipo 2 é uma doença comportamental. Tá, sim e não, porque eventualmente a pessoa só está vivendo como sempre aprendeu a viver. O que não pode mais? O que não pode mais é em 2020 o paciente está no Instagram passando ali no feed, olhando só bobagem e não receber informação. Hoje em dia eu estou aqui cuspindo informação, médicos pelo mundo todo, nutricionistas, educadores físicos, passando bastante a mensagem assim, de que a gente precisa melhorar a qualidade de vida, que é a qualidade de vida que causa doença crônica, e a pessoa só passa no feed ali, pede um Bauru e toma uma Coca-Cola. Isso é que não pode mais, né? Eu fui criado em uma época em que não se falava sobre estilo de vida, sobre qualidade alimentar. Na minha época, falar sobre estilo de vida era fazer exercício físico, a dieta não participava. E quando se falava em cuidar da dieta, o que era? Tirar a gordura da dieta, Então tá bem, então eu fui um ignorante. Por décadas eu fui um ignorante, eu ignorava, não sabia. Tá bem, então tá. Só que assim, Vini, então eu era um ignorante, mas tive a minha parcela de culpa, que não foi pouca. Eu já comentei em outras lives que a minha dieta pessoal era a mais insalubre que eu já tive notícia pessoalmente. Então eu tomava café com 2, 3, 4 pães, passava margarina, passava doce de leite, entupia o café com açúcar de maneira natural, porque era assim que eu tinha aprendido a viver. Comia massa, comia lasanha, tomava Coca-Cola, comia uma barra de chocolate de sobremesa. Só um pouquinho, Marcelo. Isso todo mundo sabe que é demais. É demais. Então eu tive a parte cultural que não me ensinou nada e tive a falta de noção de um jovem ignorante vivendo a vida como um idiota, né? Então terminei engordando e ficando diabético, mas porque eu fui um idiota mesmo. Então a gente só não pode ser idiota, né, Vini? Resumindo. Tá, beleza. Então, claro. Então, pronto. Então tem que ajeitar a vida. Não consigo mais melhorar. Tá bem, vai ficar igual, vai morrer? Lembra assim que o que causa o diabetes tipo 2, esses distúrbios comportamentais e culturais, e as mesmas atitudes que causam o diabetes tipo 2 causam a inflamação crônica, que é a raiz de todos os males, que causa lesão endotelial, lesão nos vasos sanguíneos, que vai fazer o cara infartar, que causa lesão no sistema nervoso central, que vai fazer a gente ter doenças neurodegenerativas, que faz a gente ter doença vascular periférica. Então é óbvio que a qualquer momento e em qualquer grau de doença, a pessoa deve parar a vida e começar a organizar o estilo de vida para viver melhor, viver bem. Não tem dúvida. Muito bem, a Renata botou somos testemunhas desse fato, porque ela está no grupo lá do cara que botou as medidas de glicemia top.
Muito bem. Desconfio que meu filho tenha uma inflamação no intestino. Qual seria o exame ideal para fazer? Tem que marcar uma consulta, a gente tem que fazer vários exames, mas muitas coisas não dependem do exame, depende da anamnese, da conversa com o médico. Mas isso evoluiu muito, assim, agora, nos últimos anos. Tá? Doença inflamatória crônica, doença inflamatória intestinal, disbiose, a relação da microbiota com o status inflamatório e com a predisposição a doenças evoluiu muito, tanto o entendimento quanto o diagnóstico e o tratamento. Então é importante, assim, temos várias armas novas. Carol, não sabia que era sobre diabetes, faz uma sobre doença autoimune, vamos fazer. De repente tu entra para conversar comigo. Cici Decker, fiz meus exames essa semana, não vejo a hora de ir no... eu vi no celular do consultório, eu vi que tu estava conversando com a secretária. Vamos organizar, com certeza. Zaratrusta, repete a função da insulina que eu não consegui pegar. Tá, tu tá no meu curso lá, tu tá no grupo do WhatsApp, né? Me lembra... A primeira semana já tem os vídeos gravados e mais a minha participação ao vivo no grupo vai ser sobre rotina alimentar, assim, qualidade da dieta. E mais adiante a gente vai falar sobre os exames, então me lembra. Mas assim, vou repetir bem rápido. A insulina, quando eu comecei a fazer dieta low carb, quando eu comecei a estudar o tratamento do diabetes com medidas comportamentais, low carb, jejum, a ideia que se tinha era que quanto mais baixa a insulina ficar o tempo todo, melhor é. Então se buscava insulina de 1, 2, 3, 4 o tempo inteirinho. O que se percebeu assim ao longo do tempo? Que ela deve ser bem baixa em jejum, mas que quando a gente come, ela deve subir para patamares normais, menos do que 22, por exemplo. Então, quando a gente tem uma insulina bem baixa em jejum, 2, 3, 4, e quando come ela sobe, mas não sobe muito, 10, 11, 12. Esse ciclo assim entre 2, 3, 4, 10, 11, 12, fica mantendo a gente com um controle melhor da fome, da saciedade e do metabolismo, porque esses valores, esse ciclo normal faz com que a leptina, que é o hormônio que controla a saciedade e o metabolismo, também cicle de maneira normal. Quando a gente fica com a insulina baixa o tempo todo, que era o que se buscava em low carb e jejum, a gente fica morto de fome, assim, faz a leptina baixar, a gente fica com fome, o metabolismo pode diminuir, então é melhor ciclar a insulina, tanto que eventualmente quando a insulina está muito baixa, a gente devolve um pouco de carboidrato. Quando ela sobe, a gente diminui um pouco do carboidrato e vai jogando assim com o ambiente metabólico. Bem legal. Tá? Eu sei que o Aldemir está assistindo. O Aldemir é o cara. Se todo paciente diabético tipo 2 se comportasse como um cara chamado Aldemir, todos morreriam de velho aos 200 anos. Doutor, faça uma live sobre dores crônicas. Vamos fazer. Daniel, Ana Clara, anotem. Doenças autoimunes e dor crônica. Eu tenho insulina em torno de 4 de manhã. Você me fez chegar lá. Show. Vamos lá. Débora, show. Como sabemos que nosso diabetes tipo 2 pode ser reversível? Uma bela pergunta, Mariazinha. Assim, tem que fazer exames, né? Tem que fazer exames, mas eu vou te dizer assim, enquanto ainda há reserva pancreática. Então, fazer uma curva insulinêmica. Se a curva insulinêmica se mostrar normal, mesmo com glicemias ruins, tá? Por exemplo, vou te falar de uma curva insulinêmica de um diabético tipo 2 que eu coloquei no 12º workshop as fotos do exame dele. Ele fez um exame em jejum, insulina de jejum, normal, 4, 5, 8. A dele estava 60. Insulina pós-prandial, normal, 10, 11, 12. A dele estava 70. Quer dizer que o pâncreas dele produz ainda muita insulina. Isso é só o primeiro passo, porque quem produz muita insulina tem muita resistência à insulina, mas resistência à insulina a gente trata. Quando o pâncreas não funciona mais, é que a gente, por enquanto, não consegue tratar. Eu acredito que eu ainda vou estar vivo e vou ser médico ainda quando a gente conseguir fazer o pâncreas voltar a funcionar, sei lá, eu com células-tronco. Hoje em dia tem uns tratamentos que tentam melhorar a função da célula beta-pancreática que não está funcionando, mas nada ainda funciona bem para isso. Tá, Maria? Então, assim, fazendo uma curva insulinêmica.
Então tá. Você acha que cabotiá atrapalha muito o diabético? Acho que não. A abóbora é um alimento natural de processamento mínimo, então é saudável e tem uma quantidade de carboidrato que é tolerável pela maioria dos diabéticos. Sabe que até isso é bem individualizado, porque sendo um alimento natural de processamento mínimo com pouco carboidrato, que é o caso da abóbora, tem que testar. Porque tem paciente que se dá melhor ou não, mas é um alimento que eu deixaria na dieta do diabético e organizaria, eventualmente até com uma nutricionista, quantidades e frequências para decidir. Mas é um bom alimento, não tem problema. Vai lá. Cibueira, conhece o Aldemir? Show! Quando falar sobre doença autoimune, parará, sobre autismo. Pô, autismo é top também. Autismo eu tenho gente para convidar aqui para falar sobre autismo. Vamos ver, pessoas. Tem mais 3 perguntas. Parará. Ah, tá. Não. Essas aqui não dá para responder. Tá bem, pessoal? Então lembrem, assim, ó, estamos terminando praticamente. Lembrem, vamos fazer um resumo da live. Resumo da live. Diabetes tipo 2 acontece em pessoas que têm uma predisposição genética a tolerância diminuída a carboidratos. Pessoas que têm uma intolerância a carboidratos devem ser tratadas como qualquer intolerante a qualquer outra coisa, com restrição da coisa que lhe é intolerável. Tá, já que veio aqui eu vou responder. A glibenclamida é um remédio péssimo para o diabetes tipo 2, ele é um secretagogo de insulina. Ele certamente não tem papel. Em 2020, glibenclamida não tem papel no tratamento do diabetes tipo 2. Hashimoto e diabetes tipo 2 tem muito a ver, porque tem muito a ver não, assim, um interfere no tratamento do outro porque tireoidite de Hashimoto é uma doença inflamatória crônica e sempre tem momentos de exacerbação. Todo processo inflamatório, quando tem momentos de exacerbação e sobrecarrega o sistema imunológico, aumenta a resistência à insulina. Então, quem tem tireoidite Hashimoto tem um controle glicêmico pior. Só que, do contrário, quem tem diabetes tipo 2 e controla a dieta, se cuida mais, melhora o perfil inflamatório da dieta, tende a reduzir o processo inflamatório da tireoidite Hashimoto. Eu pego, às vezes, paciente na primeira consulta que tem anti-TPO de 1000, 1400, que eu digo que é uma tempestade inflamatória, e durante o tratamento consegue baixar de 400, 300, 200 de anti-TPO, que muda muito o entendimento assim, de o que está acontecendo. A inflamação crônica e a tendência à doença autoimune continua lá, mas uma pessoa que tinha 1.400 de título de anti-TPO e baixou para 100, demonstra que fez a sua parte bem, e isso melhora em outras áreas, né? Diminui o risco cardiovascular, melhora o tratamento para perda de peso, melhora o controle do diabetes. Então, todas as doenças autoimunes e as doenças que não são autoimunes, mas são inflamatórias crônicas, prejudicam o tratamento do diabetes. Então, um tratamento adequado do diabetes ataca também as outras causas de inflamação crônica. Mas eu estava fazendo o resumo. O resumo é o seguinte. Rita Cardoso disse que a live está top. Ok? Então, assim, o resumo é o seguinte. Não é todo mundo que fica diabético. Tem gente que tolera bastante carboidrato. Quem tolera bastante carboidrato não tem hiperinsulinemia, nem hiperglicemia, nem hipertrigliceridemia, nem fica gordo, parabéns, pode consumir carboidrato. E parabéns, vocês são uma minoria no planeta Terra, porque a maioria de nós, quando consome muito carboidrato, acontece uma de todas as outras coisas. Fica com a glicose alta ou fica com a insulina alta para manter a glicose normal. Isso faz com que ou o triglicerídeo suba ou a pessoa fique obesa. Quando a pessoa fica obesa, aumenta a resistência à insulina, a insulina tende a subir. Insulina cronicamente aumentada desliga genes que produzem receptores e transportadores. É um caos. Gravem assim, o resumo maior seria assim, uma vida com presença frequente de comida processada, baseada em pirâmide alimentar com uma base de alto carboidrato, acaba com a vida de qualquer pessoa normal no planeta Terra. Alguns sobrevivem. Se vocês gravarem assim, vai ter sido bem legal. Tá? Então, assim, alguns de nós toleram, mas a maior parte de nós não. E o que a gente vê hoje? A gente vê crianças de 5 anos
comendo Ruffles, tomando refrigerante, comendo chocolate, botando Nescau no leite. Aí depois a gente vê um jovem, 10, 12, 14 anos, comendo bolo, comendo pão, comendo bolacha, comendo massa. Aí depois a gente vê um adolescente no colégio comendo só bobagem, tomando refrigerante, comendo sorvete, pedindo pizza. Depois a gente vê um adulto comendo só bobagem, comendo massa, usando aquela cultura toda, achando que é tudo normal. Achando que é normal. Hoje eu escutei no bloco cirúrgico, tá acabando o tempo. Hoje eu escutei no bloco cirúrgico assim, ó, uma pessoa falar assim: eu gosto de comida. Eu gosto de comida, eu gosto de carne, eu gosto de massa. Só um pouquinho, massa não é comida. Massa é um super processado farináceo que não oferta nada senão glicose. E vocês espero que já tenham entendido com essa live de hoje que praticamente nenhum de nós consegue tolerar um excedente de carboidrato, principalmente vindo de farinha, açúcar e seus derivados. Mesmo integrais, que são outra balela também, açúcar mascavo, farinha integral, pão integral, massa integral, isso é tudo bobagem, são tudo comida super processada de alto carboidrato. Tomara a gente conseguir tolerar bastantes bons carboidratos, como raízes, tubérculos, frutas e eventualmente grãos. Seria uma benesse maravilhosa, porque não existe quantidade segura para o consumo de farinha, açúcar e seus derivados. A grande maior parte de nós tem genética para tolerar um pouco de carboidrato vindo de fontes celulares. Raízes, tubérculos, frutas e eventualmente grãos, mas nenhum de nós está preparado para receber a carga que recebe de farinha e açúcar. A gente tornando essa cultura normal de que é comum, que massa é comida, que pão é comida, achar bonitinha a criança comendo batata frita, achar bonitinha a criança tomando latinha de refrigerante, achar bonita a criança com pirulito, olha o pirulito, olha o pirulito. A gente criar essa cultura vai fazer com que essa geração de crianças agora seja a geração de adultos mais doentes que a história da humanidade já viu. Escrevam isso. A cultura alimentar do século XXI, as crianças que têm entre 5 e 10 anos em 2020, estão tendo uma educação alimentar que vai fazer com que seja a geração de adultos mais doentes da espécie humana na face da Terra. A gente está gastando tempo e falando sobre isso diariamente, produzindo material e conversando, mas a gente faz um trabalho de formiguinha. As pessoas ainda acham normal comer pão, bolacha, massa, doce, refrigerante, cerveja, lasanha, pizza, os dias inteiros e diz assim, mas tá tudo bem. Vocês já aprenderam. No consumo frequente de comida processada, baseada em alta quantidade de carboidrato, o problema não vai acontecer semana que vem, nem mês que vem, e nem mesmo no ano que vem. Mas isso que está sendo feito hoje vai ser determinante da qualidade de vida do futuro. Então, só é admissível quando a pessoa é conscientemente ignorante, não quer saber. Tá bem, pessoal? Eu fui informado aqui que está terminando a live. Me exaltei no final, porque é um assunto que eu gosto muito. Tem muitos detalhes técnicos assim que eu gosto de falar, mas eu vi que fica chato quando se fala, mas eu vou falar sempre de alguma parte técnica. Eu vou fazer pelo menos mais outras 2 lives sobre diabetes, tá? Para finalizar, deixa um recado para todos os pacientes e os seguidores que se inscreveram no grupo do WhatsApp, que ultrapassou o número previsto de participantes e a gente ampliou em 20 o tamanho do grupo e segurou agora para fazer outro grupo depois. Então a gente ultrapassou o número de inscritos, tem gente do Brasil inteiro, tem gente de fora do Brasil, tá top o grupo. Amanhã começa, a gente está organizando os bastidores hoje. Amanhã começa, a doutora Maíra Soliani, oi, amanhã começa o grupo, um grupo top, vão ser pouco menos de 30 dias intensos, onde a gente vai discutir nesse nível, assim, comigo enlouquecendo e vocês discutindo os assuntos, tá bem? Tô apaixonado por vocês. O grupo tá top, gostei muito da live também, farei outras sobre diabetes e mais os assuntos que foram sugeridos, tá? Prazer, adoro conviver com vocês, obrigado.